Conjove é um movimento que, desde 1988, vem formando lideranças e conectando jovens empresários em torno de um propósito comum. Fortaleceu o ecossistema empresarial e, ao longo dos anos, passou por diferentes fases, acompanhando mudanças do mercado e das novas gerações. E hoje entra mais um momento importante na história, que é a eleição do novo presidente do próximo biênio de 26 e 28. A gente está recebendo hoje aqui o presidente eleito, Alírio Gonçalves, para bater um papo sobre o futuro da instituição nesses próximos 2 anos e entender mais como que o Conjove nos ajuda como empresários. Bem-vindo, Alírio. Obrigado. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado, Otávio. Eu que agradeço aí o convite, a presença de estar aqui no podcast de vocês. Maravilha. E antes da gente começar esse papo aqui com o Alírio, eu quero falar que esse episódio tem um oferecimento da MI Investimentos, que é uma consultoria de consórcios que vai com você desde o momento do planejamento da sua aquisição de imóvel até o momento de você alavancar seus negócios. A maioria das pessoas só pensa no consórcio para adquirir bens, mas você sabia que existe uma forma diferente de você construir patrimônio e conseguir investir através dos consórcios? Já ouviu falar sobre isso? O pessoal da MI Investimentos, que está presente em diversos lugares do Brasil, é especialista nisso. Então, fez sentido para você? Você ficou curioso? O link está aqui na descrição desse vídeo para você agendar uma consultoria com a MI Investimentos. Muito obrigada, MI, por investir neste podcast. Investimento, eles sabem investir, viu? Exatamente. Alírio, eu queria começar, presidente Alírio, falando de um relato pessoal sobre o Conjove, sobre a associação, e já iniciando uma pergunta. Eu entrei no Conjove em 2024, quando a gente abriu a dupla podcast aqui, a gente estava no momento de expansão, e eu confesso que depois eu percebi que eu não entendi muito o propósito, né? Então, na época, a gente estava alavancando financeiramente os negócios, eu também estava com a minha empresa focada em Belém, e eu ia muito para fechar negócios, para fazer venda, e aí ia nas reuniões, e às vezes achava assim, poxa, talvez não seja um lugar, talvez não está andando, e por alguns momentos me desestimulei. E eu ouvi também de outras pessoas, assim, não é um lugar para fazer negócios. Até que depois convivendo, entendendo, eu entendi que é uma dinâmica diferente de uma associação. Então, eu queria que você falasse, como presidente, o que hoje o Conjove, ele é o papel principal aqui no nosso estado, principalmente, né? E na vida desse jovem empresário até 40 anos que quer se associar. Claro. Primeiro, mais uma vez, agradecer aqui por estar tendo essa oportunidade da gente estar falando do nosso conselho e as pessoas entenderem o que é um pouco do Conjove, o que é um conselho. O Conjove é um conselho de jovens empresários dentro da associação comercial, que já existe há 38 anos no nosso estado. É o mais antigo, ou se não o segundo mais antigo, conselho de jovens empresários do Brasil. Inclusive, é um dos conselhos fundadores da nossa Confederação Nacional de Jovens Empresários, a CONAJ. Então, é um movimento dentro da associação comercial, mas o mais importante da gente entender que nós somos uma entidade. Então, já esclarecendo da tua dúvida, Tamires, quando a gente fala de pessoas que estão querendo se associar ao conselho e querem fazer negócios e querem vender, sim, elas vão conseguir fazer isso. Mas não é só no Conjove que elas vão ter a experiência de se viver dentro de uma entidade. É preciso entender que nós não somos um produto, nós não somos uma plataforma, nós não somos uma empresa propriamente dita, apesar de sermos sim uma empresa por si só, mas nós somos uma associação e como toda entidade, como todo meio associativo, é importante entender como funciona o meio associativo. As pessoas entram no meio associativo primeiro para entender as dores mútuas que o empresário tem, principalmente no nosso caso que você vai conversar entre jovens empresários de até 40 anos, e você vai entender essas dores mútuas em que o empresário tem e ao mesmo tempo você vai gerar relacionamento. Através desse relacionamento é que se colhem os frutos. Que frutos são esses? Não só o fato de ganhos de novos amigos, que isso eu particularmente, como vários que estão lá dentro, ganharam novos amigos, teve gente até que se casou já lá dentro de conhecer pessoas, mas não é esse o objetivo nem o intuito, mas principalmente você ganha pessoas que vão agregar dentro da sua empresa com o decorrer do tempo, e isso é através do relacionamento. Não é chegando, não é uma banca de venda que você vai chegar, vou colocar meu produto aqui dentro e já vendi. Não funciona assim, não é no Conjove, não funciona assim em nenhum
meio associativo. Então o paraense ele precisa entender como é que funciona o meio associativista. Então o meio associativo você depende da sua presença, depende do seu engajamento, depende da sua simples ida no nosso almoço de negócio numa terça-feira, que você vai começar a entender o que é o meio associativo. E é através desse relacionamento, que é só um dos pilares do Conjove, que essa pessoa vai conseguir fazer negócios. A gente tem outros pilares, como a representatividade, que para mim é um grande destaque do nosso conselho perante a qualquer outras entidades do meio jovem empresarial. E também ainda temos a capacitação, que a gente oferece sempre meios de capacitação para esse jovem empresário, que a gente pode estar explicando melhor nesse nosso bate-papo hoje aqui. Legal. Joia. E quem se associa hoje, ele tem além desse fator, né, do relacionamento, ele tem alguma representação jurídica também perante, por exemplo, eu tô com algum problema, porque tem alguns conselhos de médico, por exemplo, né, que o médico ele tem acesso ali a uma representação jurídica, caso ele seja processado. Então, dentro do Conjove hoje, ligando à ACP, tem alguma coisa nesse sentido? A palavra não é representação, a palavra nesse caso é assessoria. Legal. Então, o associado, quando eu digo isso do Conjove, também o associado como um todo da Casa da Associação Comercial do Pará, hoje presidida também pelo nosso amigo, meu amigo Isani Já, que assumiu junto na posse, da nossa última posse no início desse mês. A ACP, como o Conjove e como também o Conselho da Mulher Empresária e todos os outros órgãos colegiados, possuem uma assessoria jurídica contábil. Isso também é um dos benefícios que o associado que está entrando no Conjove, ele vai poder usufruir dessa assessoria jurídico e contábil. Fora os benefícios em que vai se ter em relação a planos de vantagens, que a gente tem uma parceria com a Buncard, que é a nível nacional, e tem várias empresas lá dentro que o associado ele vai ter descontos, inclusive numa grande empresa de computadores, que todo mundo já conhece, tem condições durante o ano, com desconto, inclusive, de comprar maquinários para o seu escritório, para a sua empresa de computador. Isso é só um dos exemplos de benefícios em relação monetária. Agora, o maior e gigante benefício que a pessoa vai ter, fora, claro, assessoria jurídica, assessoria contábil, espaço de cowork dentro da associação comercial, onde o associado pode ir lá para dentro trabalhar, marcar reuniões lá dentro também, isso já está incluso dentro da tarifa de mensalidade dele. Mas fora todas essas vantagens, o maior ganho é o relacionamento. Você ter a oportunidade de estar criando a sua empresa, você sendo jovem, está abrindo o seu negócio, começando a sua empresa e ter a oportunidade de sentar do lado e a oportunidade de conversar com o empresário e ainda com o setor público, porque sim, a gente recebe pessoas da política, nós recebemos o prefeito dentro da nossa entidade, nós recebemos o governador, nós recebemos deputados, vereadores, que você vai ter essa oportunidade de sentar do lado do setor público, junto com grandes empresas e fazer essa troca. Isso daí, na minha opinião, não tem preço que pague por isso, não tem MBA que lhe entregue isso, que isso é realmente o que o Conjove consegue proporcionar para o associado. Perfeito. E você está há 10 anos, né? No teu discurso de posse, 10 anos. E você viu uma mudança grande ao longo desses 10 anos, no sentido desse empresariado? Você viu, sei lá, talvez algum momento ele tracionou mais, algum momento isso foi desafiador, durante esses seus 10 anos já de associado e ali à frente da liderança? Gigante, Tamires. Eu posso falar com toda a sinceridade do mundo que eu vejo não só o empresário que cresce, que está lá dentro, como quanto que o Conselho cresceu. Então, em 10 anos, não falo só em números de associados do nosso crescimento, que mais do que dobrou, mas eu falo principalmente no crescimento pessoal e profissional de cada associado que entrou, que se engajou, que esteve dentro, participando das atividades que o Conselho fez e cresceram. Conheci associados que, como eu até citei já em outros podcasts que a gente conversou, que começaram com um escritório muito pequeno, um escritório num prédio ainda no entroncamento da cidade, chegando em Ananindeua, e que hoje é um dos maiores profissionais na área que ele age. Isso é um dos exemplos de vários que eu poderia estar citando aqui. Claro que a gente evita de citar nomes dessas pessoas por uma questão até de ética e respeito, mas são pessoas que eu presencialmente, que meus olhos viram o quanto que essas pessoas cresceram pessoalmente e profissionalmente dentro do Conjove. E você acha o que separa essa pessoa que realmente cresce, né, que ela foi lá e ela usou talvez os recursos que o Conjove tem com relação a não só assessoria, mas também a relacionamento, daquela pessoa que não cresce? É entender o jogo do empresariado brasileiro. E quando eu te digo isso, Tamires e Otávio, é entender o que é hoje ser empresário no Brasil. O empresário que hoje vai para o mercado de trabalho e ele só está pensando em vender e ganhar, ele não faz mais negócios. Ele não faz. Então, esse empresário que consegue entender que
ao contribuir, ele vai receber em dobro, esse empresário ele entende como é que funciona hoje o mercado e esse empresário ele vai conseguir alavancar o negócio dele. Quando ele entender que ele estar lá para ajudar, para contribuir, sem estar pensando no que ele vai ganhar em troca, automaticamente ele forma uma persona dentro do meio empresarial, principalmente na nossa cidade, e essa imagem que ele cria, que o Conjove ajuda ele a criar, essa imagem vai trazer para ele grandes frutos, se torna uma relação muito frutífera para a empresa dele. Muito bom. Alírio, vamos começar aqui pelo mais fácil, depois eu vou esquentando a panela. Olha lá, pelo amor de Deus, não vai comprometer já o presidente. Logo no Acabou de entrar, né? Acabei de entrar. Pô. É assim que a gente testa as coisas. Alírio, sobre a influência. Vamos falar aqui, começar pelo, como eu falei, pelo mais fácil. O que é mais fácil? É assim, se disser que a pessoa entrou só para cumprir um trabalho e sair, não é isso. Entrou como presidente. Entrou como presidente e tem objetivos também. Objetivos esses de contribuir com a associação, fazer crescer a associação. Como você bem colocou aqui nesse início das perguntas da Tamires, e é fazer crescer na gestão, continuar o que está dando certo e melhorar mais ainda. Fazer com que as pessoas se sintam mais próximas. Mas os seus objetivos também pessoais. Como, por exemplo, olha, eu também vou aparecer, eu também vou ter minha referência, eu vou colocar o marco, eu vou colocar minha bandeira nisso e eu vou ser uma pessoa lembrada, vou ter meu legado. Então, assim, o que o Alírio, como pessoa, como profissional, vamos dizer, influente, ele quer para si, não egoísta também, como uma questão egoísta, mas quer para si, assim, eu quero marcar nesse ponto. Porque se não fosse por isso, não seria presidente. Uhum. Me diz assim, me dá um panorama de ser presidente e influente. Tá, deixa eu te explicar, Otávio. Esse panorama, essa visão do que eu, quanto presidente, vou querer para mim, ou quanto nossos outros ex-presidentes que entraram vão querer para mim, é uma visão que é muito difícil você ver dentro do Conjove. E eu vou te dizer isso com muita sinceridade, porque isso nos diferencia de muitas outras entidades, e quando eu digo isso com o jovem, eu digo associação comercial como um todo, porque você entra lá, você gera um relacionamento, como eu falei, de amigos, e quando você vê, você já não está mais fazendo as coisas para ganhar necessariamente algo em troca. Você começa a fazer as coisas porque você quer estar junto com os seus amigos. Então, acaba se tornando um meio de amizade em que você começa a ajudar e começa a frequentar porque você não está indo por dever. Você está indo por prazer, para ver os seus amigos, empresários que você fez ali. E quando você começa a já estar nesse meio de amizade, as coisas vão acontecendo automaticamente. Então, não só negócios vão aparecendo, que isso automaticamente vai aparecer, como apareceu para mim, Alírio, como apareceu para vários outros associados, graças a este relacionamento que se cria, mas principalmente você começa a conquistar amizades, aí eu digo institucionalmente, você começa a conquistar demais setores dentro do institucional, dentro da diretoria, que quando você vê, as pessoas que estão ao seu redor já começam a lhe enxergar como uma figura que lhe representa. E essas pessoas vão querer que você seja aquela pessoa que representa. Então, é tudo muito natural. Isso eu digo muito claramente, porque eu sou uma pessoa que entrei como associado, entrei depois como diretor, entrei depois como secretário, fui vice-presidente e cheguei na presidência. Isso de forma muito natural, isso de forma sem estar colocando o pé na porta. E isso, quando eu digo, não é o Alírio, os outros todos que passaram por lá foi dessa forma. E isso é algo que é diferenciado do Conjove, porque é uma entidade que as pessoas estão lá por laços, por amizades que se criam lá e que os negócios aparecem automaticamente. Perfeito, Alírio. E nessa questão de fronteiras, aonde a sua voz, onde você quer chegar? Você quer escrever um livro? Você quer representar fora do Pará? Aonde você quer chegar? Quais são as fronteiras que você quer romper? Olha, em relação a fronteiras, eu sou uma pessoa que tem um pensamento bastante claro quanto a isso, bastante, digamos que até modesto quanto a isso. Eu sou uma pessoa que eu pretendo estar na posição que eu estou primeiro para representar pelas pessoas que confiaram em mim, principalmente os nossos ex-presidentes que sempre confiaram na cadeira em que eu estou hoje.
Então, primeiro é uma questão aí de gratidão e de representatividade por todos que confiaram em mim. E, principalmente, trazer de alguma forma dentro para a minha empresa, esta minha representatividade seja símbolo, não só para os meus colaboradores, mas também para novos negócios que eu consiga fazer na minha empresa. Então, não adianta eu dizer que eu vou estar lá, mas também eu não vou esquecer a minha empresa. Então, se eu passar a fazer isso, eu deixo de ser um jovem empresário, fico sem sentido e passo a ser um político. Não, eu sou um jovem empresário que estou numa cadeira institucional, representando mais de 300 associados que hoje a gente tem, e estou nesse local por muitos dos que confiaram em mim e pretendo honrar até o final do meu biênio. Por falar em representatividade, vamos nos representar aqui e ver muita gente que está vendo a gente, os herdeiros. Todo mundo aqui, as pessoas estão assistindo a gente e o Conjove também abraça as pessoas que estão vindo na segunda, terceira geração, sim, quarta geração. Os herdeiros, sucessores, claro, que estão querendo assumir o cargo de uma empresa e querendo ter alguma frente. E o Conjove é aquele que dá holofote. Se a pessoa fosse para uma associação onde tivesse os antigos e os novos, os antigos prevaleceriam, porque tem uma história muito maior, né? E aí você separa, vem para cá, fica aqui, faz algo muito importante que você faz dentro da empresa e faz aqui na associação. sim. Esse herdeiro, quando ele vai no Conjove, Alírio, assim, no teu ponto de vista, que você também o que ele pode esperar do Conjove? Para quem o que ele pode esperar e para quem não é? Por exemplo, qual o pensamento que não deve entrar lá da pessoa? Então, o que a pessoa pode esperar e o que a pessoa é o pensamento que a pessoa tem que tirar quando se quiser entrar na associação do Conjove como herdeiro? Tá. Primeiro, eu gosto da gente começar a explicar, porque, infelizmente, hoje no meio que a gente vive, a palavra herdeiro se tornou uma palavra pejorativa, né? Eu posso dizer, graças a Deus, que eu sou herdeiro em diversas coisas. E uma das principais coisas que eu sou herdeiro é nas virtudes e princípios da minha família, dos meus pais, Alírio e Sônia. Então, eu tenho isso como uma grande gratidão, ser herdeiro das virtudes que eles passaram para mim. E tratando para o lado profissional e o âmbito de trabalho, né, no caso da empresa, existem herdeiros da sua própria essência do que é o conceito da palavra e existem sucessores. E eu particularmente enxergo muito das pessoas que estão dentro do Conjove, elas só conseguem se destacar se elas forem com perfil de sucessor. O herdeiro propriamente dito no conceito, que é quem não faz nada e herda alguma coisa, seja patrimonial, seja monetária, esse cara normalmente ele não tem destaque, porque normalmente ele não vai ter a pessoa que tem este perfil, ela não vai ter destaque em poucos lugares, porque ela não consegue ter iniciativa, ela não consegue ter atitude, ela não consegue elaborar uma determinada atividade ou elaborar determinada dinâmica que o Conjove vai proporcionar para ela no decorrer do tempo. Então dificilmente essa pessoa vai ganhar destaque. E quem é que ganha destaque neste perfil de empresas familiares são os sucessores. Pessoas que entraram no Conjove e que pegaram a empresa de um formato e transformaram. Então hoje a gente vê diversas empresas conhecidas na nossa cidade, mas que na verdade foram graças aos seus sucessores que hoje elas estão no nome que estão. Porque essa virada de chave para o mundo da tecnologia, para o mundo da informação, para o mundo de hoje, precisa do jovem. E é esse jovem sucessor, ou às vezes pintado por alguns como herdeiro, que vai fazer a mudança dessa empresa no mercado de trabalho e é onde ele vai se destacar dentro do Conjove. Então, já respondendo a tua pergunta, o que faz para essa pessoa ser destaque ou não, para estar dentro do conselho, é muito mais fácil ela ser um sucessor do que ser só um herdeiro propriamente dito para se destacar dentro do conselho. Perfeito, Alírio. E para ser um sucessor com cargo? A pessoa quer ocupar um cargo, o que ela precisa fazer? Assim, o ditado, né? Tem que falar isso aqui. Você chegou ontem, já quer sentar na janela do ônibus, né? Então, dá uma segurada aí, vamos lá. Sim. Eu tô há 10 anos e olha só o que eu galguei aqui. Às vezes nem com 10 anos eu consegue. Então, a pessoa quer ajudar, mas a pessoa quer ter um cargo de diretoria, quer ter uma visão, sabe? Na minha empresa da minha família, eu já tenho aqui, eu posso contribuir muito mais nessa pasta aqui, por exemplo. O que eu faço? Entrega. Você tem que entregar. É como eu falei no início do nosso bate-papo aqui. A pessoa tem que entregar sem pensar em algo em troca. Ela tem que estar ali para ajudar o outro sem estar pensando em nada em troca. Eu entrei desta forma, como todos os outros ex-presidentes que passaram lá entraram dessa forma do Conjove. Muita gente, muitos amigos meus, muitas pessoas com que eu trabalhava perguntavam: por que tu tá fazendo isso?
O porquê que eu estava meia-noite dentro de um shopping ali na Doca, sentado no chão, junto com meus outros ex-presidentes que a gente estava, montando um stand para o feirão do imposto, que vai ser agora final do mês, até vamos lançar o nosso. Por que eu estava no chão do shopping com 11 e pouco da noite, tendo que no outro dia ir trabalhar na minha empresa cedo, no início, logo quando entrei? As pessoas me perguntavam, para quê? Por quê? E eu não sabia te dizer o porquê. É porque eu gostava. É porque eu achava que, de alguma forma, eu estava contribuindo para alguma coisa. Eu, pelo menos, tenho essa visão, e acho que muitos dos nossos diretores que estão hoje num cargo de diretoria têm essa visão de ter que fazer algo para mudar, algo que faça diferença na sociedade, algo que a pessoa consiga se tornar representativo no nosso meio, que é de jovem empresário. Então, se essa pessoa não tiver essa visão, e eu poderia também voltar aqui a citar inúmeros nomes de diretores atuais, diretores que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, que entraram como associado no Conjove, e aquelas pessoas começaram a ajudar ano passado, alguns até no feirão do imposto, e eu dizia, cara, que bacana, é um associado nosso, tá aqui podendo estar hoje na casa dele, podendo estar hoje na empresa dele, ele está ajudando hoje aqui numa atividade nova que a gente está fazendo aqui no feirão do imposto. Esse cara é o cara que tem o perfil para ser um diretor. Esse cara é o cara que a gente tem que olhar, quem está na diretoria com carinho, e enxergar que essa pessoa tem um perfil associativista. Isso é ser associativista. É você ajudar sem pensar em troca. Show. Muito bom. E hoje, você à frente da presidência, tá o que? Acho que é um mês, né? É um mês. Um mês. Da posse para cá um mês. Isso. Qual que tem sido o teu desafio? Imagino que uma agenda lotada, né? Agenda. Mas assim, como é que é? Porque hoje são 26, né? Com 27, 26 diretores e um presidente. Isso, e liderar muitas cabeças, né? E muitas mentes criativas e muitas iniciativas, né? Porque quando às vezes a pessoa não tem iniciativa, é um problema. Mas às vezes as pessoas têm muita iniciativa, aí já é um outro problema também, porque você tem que controlar as iniciativas. E como é que você tem tocado essa questão da tua liderança com a equipe aí? É uma dificuldade grande. Primeiro, porque a gente tenta sempre implementar no Conjove, e eu principalmente é um perfil meu, tentar implementar processos de gestão, como uso na minha empresa, tentar implementar. A gente consegue até um ponto, mas chega um ponto que para ali, espera aí, porque eu não estou lidando com funcionários, eu estou lidando com outros líderes empresários, tão quanto igual a mim. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que ter uma cautela. Tem que ter, volta a dizer, o perfil associativista para enxergar isso, em que você está lidando com um diretor, um outro empresário, um dono de uma empresa. É uma dificuldade, você tem que ter um tato para isso. Aí é que vem a pessoa ter o perfil certo na hora de estar assumindo determinados cargos, porque senão você pode desestruturar toda uma entidade com isso. Então é uma dificuldade, mas para mim, particularmente, por já estar no meio de amigos e pessoas que eu já conheço, por já estar lá um bom tempo dentro do Conjove, a maior dificuldade hoje é a agenda, porque o conselho é extremamente dinâmico, extremamente ativo na cidade, com uma série de atividades. Acho que é a entidade que mais tem atividades no nosso estado em relação à recorrência semanal mesmo. Então, isso é a maior dificuldade que a gente tem hoje, é essa agenda. E aí, tentar conciliar isto é uma dificuldade entre a empresa, família e agenda. Aí a gente precisa sempre contar com o apoio da família e da empresa para entender quando a gente assume isso. Vamos falar do Feirão do Imposto, que acho que é um dos eventos, né, que acontece uma vez por ano e tem um impacto para além do empresário, né? Porque muitas iniciativas também, a gente fica ali na nossa bolha do empresário, né? Mas eu acredito que o Feirão do Imposto, ele transcende essa bolha do empresário, ou seja, e começa a afetar positivamente a população. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa, de onde surgiu, o que traz de benefício para quem não conhece. É muito bacana. O Feirão do Imposto é um evento que já é realizado há mais de 20 anos. É um evento nacional. Primeiro, é importante entender isso, que ele é um evento da nossa Confederação Nacional de Jovens Empresários, a CONAGE, e quem tem a bandeira do Feirão do Imposto, que representa o estado do Pará na confederação, é o Conjove ACP. Então, nós somos representantes do Feirão do Imposto na realização aqui na nossa cidade de Belém. E o Feirão do Imposto, ele é um evento de conscientização da carga tributária, criado há mais ou menos 23 anos, se eu não me engano, com o objetivo de conscientizar a alta carga tributária do consumidor. E como é que a gente conscientiza? Através de capacitação, através de palestra, mas o Conjove ACP, como é pioneiro e é um conselho que está sempre à frente dos demais conselhos que eu digo do Brasil, nós enxergamos o pulo do gato. Como é que eu ajudo a conscientizar a população, a sociedade do que tem lá de imposto? Porque não necessariamente o cara vai querer hoje ficar só sentado ouvindo uma palestra sobre carga tributária. Não são todos que têm afinidade com o assunto. Então, como é que a gente conscientiza? É chegando com empresários,
associados do Conjove, parceiros do Conjove, e olha, vamos fechar uma parceria no Feirão do Imposto? Você vai pegar o seu produto, você escolhe um produto que você quer na sua loja, absorve esse imposto, que a gente não deixa de pagar, a gente continua pagando, o empresário absorve esse imposto e coloca esse produto para venda naquele período, naquela semana, que é a última semana de maio, coloca aquele produto para ser vendido sem, entre aspas, o imposto. Então, esse produto que sairia de 10 fica, digamos, por R$6. Então, essa redução aí, a gente identifica isso, que aquele produto tal está com tantos menos por cento de carga de imposto que incidiria lá nele, e a pessoa consegue aquecer as vendas. Então, se transformou numa semana de aquecimento do mercado. Então, com isso, a gente começamos, isso já tem mais ou menos uns 5, 6 anos, que a gente iniciou essa pegada muito comercial do mercado, e tem sido um grande sucesso. Tradicionalmente a gente sempre realizou da gasolina, que já é um dos maiores sucessos que tem, que a gente faz lá no Dallas, e a gasolina já é também um sucesso consolidado, em que faz uma fila quilométrica, porque boa parte do combustível, que está ali quase 60% é a incidência de imposto. Então a gente traz essa conscientização através de mostrar no preço para o consumidor. O gás, a gente colocou o gás também, foi um outro produto que entrou mais recente, o gás de cozinha, que também tem uma carga tributária altíssima, colocamos também para ser ofertado sem imposto. Então a gente estabelece um horário limite, porque não dá para passar o dia inteiro vendendo, porque só quem está custeando isso é o empresário, é o empresário que está tirando do bolso dele para estar fazendo essa conscientização, e isso é graças aos parceiros que a gente já tem há um bom tempo no Feirão do Imposto. Alírio, falando você empresário, saindo um pouquinho, mas não saindo tanto, porque também você traz essa bagagem para a sua gestão também. Você empresário, se você pudesse dizer, dentro dos meus ensinamentos, mentoria ou educação, eu empresário como educador, qual seria a educação que você tem assim forte, a pasta que você tem assim forte, que você é muito bom nisso? Como empresário? Sim. Comercialmente. Eu sou uma pessoa que dentro da minha empresa, eu abranjo a área comercial da empresa. O meu irmão é um lado muito mais voltado para o financeiro, aí são perfis. Sempre tive essa aptidão e uma facilidade maior para a área comercial da empresa, e eu acho que é nisso que eu me proponho, e a gente tem isso muito bem definido dentro da nossa empresa, o que cada um está fazendo em relação à sua aptidão pessoal. E aí, como eu tenho mais aptidão nisso, eu acredito que, com muita modéstia, isso eu aprendi a fazer de maneira mais fácil. Gosto de dizer que sou comerciante, pessoal, sou empresário, mas sou comerciante raiz, com muito orgulho de dizer isso. Sou comerciante, quem já me conhece há mais tempo, quem já está, eu sou aquele cara que estive dentro dos meus negócios e aprendi desde uma entrada de nota fiscal, uma arrumação de uma gôndola, um caixa, uma operação de caixa mesmo. Às vezes, se eu estiver dentro das nossas lojas nos postos de gasolina, se tiver apertado de gente, eu vou para o caixa. E gosto de dizer isso porque é onde eu me sinto bem. Eu sou um cara, comercialmente falando, de chão de loja, de chão, no caso, chão de posto, né? Que a gente vai dizer. Sou uma pessoa que gosta de estar dentro do negócio. Não consigo passar muito tempo dentro da minha sala no escritório. Fico, recebo, estou sempre com reunião lá. Mas a minha praia mesmo é o comércio. E para um empresário dar certo, ele tem um perfil comercial. Ele precisa... você poderia ensinar para esse empresário, seja bom nisso, faça isso e não abra mão disso? O que eu costumo, também que eu gosto sempre de falar, o empresário hoje, para ele ser bom no que ele tem que fazer, ele tem que conseguir enxergar que a empresa está dentro de 3 pilares: processos, pessoas e tecnologia. Hoje, eu estou trazendo o hoje. Antigamente, infelizmente, a tecnologia não conseguia ajudar muito na época do meu avô, por exemplo. Mas hoje, gestão, processos e tecnologia, hoje, você organizando isso dentro da sua empresa, você vai ter mais flexibilidade de tempo para conseguir pensar estrategicamente na empresa. Colocando as pessoas certas, executando os processos certos com as ferramentas tecnológicas certas. Agora, tecnologia você encontra isso fácil. Você escolhe qual é que quer e contrata. Processo, isso você acha na teoria e coloca. Onde é que está a grande dificuldade? Pessoas. Então, as pessoas têm que ser muito bem pensadas, investidas nessas pessoas. Os nossos colaboradores têm que fazer parte, ter o pertencimento daquela empresa, e é onde eu coloco o pulo do gato. Investir em pessoas, porque essas pessoas corretas vão conseguir determinar o processo ideal para o que ela vai exercer, com a ferramenta que ela acha também
perfeita para ela poder estar trabalhando. Então, dentro desses 3 pilares, a pessoa consegue já dar os primeiros passos e definir isso bem redondo dentro da empresa. Sempre olhar para o que é insubstituível, que são as pessoas. Exato. Costumo dizer que ninguém é substituível. Eu acho que isso é algo que depois você consegue alterar na cultura da empresa. Você implementando uma cultura, as pessoas que entram lá começam a conseguir substituir outros. É muito difícil hoje você achar aquele colaborador, este aqui é insubstituível. Eu tenho muito isso para mim porque eu tenho bandeiras para mim que são muito maiores e que devem ser tratadas como maior dentro de uma organização, que é a própria camisa, é a própria logomarca, o próprio nome da empresa. Essa tem que ser maior do que todo mundo. Então, mesmo que um colaborador seja excepcional, você não pode também se tornar refém dele. Se você se tornar refém dele, você já fracassou nos seus processos. É um dos pilares que já foi fracassado. Então, processos, pessoas e tecnologia, se os 3 estiverem bem alinhados, você vai conseguir tocar a empresa. E dentro desses valores, quando você chega com a pessoa, quando você chega e contrata um colaborador, e você tem valores inegociáveis que são princípios, qual deles que para você é imprescindível, que inclusive é um comportamento seu? Transparência. Transparência, isso levo comigo. Sou uma pessoa extremamente transparente, sou uma pessoa objetiva, e eu acho que a transparência... Eu coloco a palavra transparência porque ela engloba várias coisas. A transparência ela vai englobar a honestidade, ela vai englobar a sinceridade. E aí, destaco que, inclusive, até numa falha humana, que nós todos somos humanos, e numa falha que aquele colaborador acabou falhando com o mínimo de honestidade, ele sendo transparente, ele ganha ponto. Comigo. Ponto quanto é superior a ele dentro da organização. Então, você sendo transparente, jogando o jogo às claras, falando às claras, pelo menos comigo, Alírio Rodrigo, isso para mim vale muito. Seja transparente, fale a verdade com as coisas e seja objetivo no que você está querendo. Joel. E Alírio, o que a gente pode esperar desse biênio aí? Eu sei que está muito no início, né, ainda, mas o que você, hoje, quando você olha para o futuro, você pensa mais algo em continuidade, resgate ou de mudança? Tem espaço para mudanças mesmo, porque tem o estatuto, enfim, tem todo ali, né, um conjunto de regras, mas o que a gente pode esperar do próximo biênio? Não, também o que pode esperar do próximo biênio é uma estruturação cada vez mais forte para o nosso associado. Então, a gente está iniciando um trabalho que, às vezes, o associado não tem esta visão dentro do Conjove, porque é algo que está por outro lado do balcão, que é quem está na parte administrativa. Então, nós estamos estruturando toda a nossa parte sistêmica. Então, a gente vai ter um sistema com acesso muito mais facilitado para o associado, que é algo que ele vai perceber daqui a um tempo. Isso é algo que fica de legado para o resto da vida do Conjove. Então, essa estruturação administrativa é algo que eu tenho isso muito primordial a fazer. Outro que eu tenho, uma outra visão que eu enxergo que a gente precisa estar sempre dando foco. Não digo resgatar porque nós sempre tivemos, mas algo que a gente precisa dar mais visibilidade é a representatividade, que é o que vai nos diferenciar de todo e qualquer movimento que esteja sendo feito no jovem empresariado do nosso estado, é a representatividade, porque nós somos um conselho de 38 anos e esse conselho está afiliado a uma confederação e através da nossa representatividade, o associado vai conseguir enxergar que aquele problema, aquela dor que ele tem, algo que está deixando ele angustiado, o Conjove vai representar ele, como nós já vemos fazendo, como nós entregamos algumas cartas já ao setor público. Quando digo setor público, ao legislativo e executivo do nosso país e do nosso estado, cartas de intenção, de posicionamento que o nosso conselho tenha, claro, sempre com o objetivo e intuito para o jovem empresariado, que é quem a gente representa. Alírio, você falou 38 anos de conselho do Conjove. Do Conjove. Então, na sua mão vai ficar quarentinha. Você vai entregar um quarentinha no conselho. Sim. Vou entregar 40 anos. Olha só, o marketing já tem que preparar alguma coisa. É verdade. Joguei essa pra ti aí. Não, tem até a piada, né, que fala que vai pro convélio, né? Que vai pra CP, né? Que fala assim. O que ele tá dizendo, pelo que eu entendi, é que vai fazer 40 anos. Vai fazer 40 anos na tua região. Eu que vou fazer 40. Ele vai fazer o conselho 40 anos. É uma data bem simbólica e é algo que é difícil a gente conseguir ver hoje. Como
como é que jovens de até 40 anos estão até hoje, com 38 anos, se reunindo Sim. e fazendo isso. Daí é realmente um diferencial nosso. E esse empreendedor mais jovem também, né? A gente tem ali a média, pelo que eu vejo, na média dos 30 aos 40, né? Aos 38. Sim. E esse empreendedor mais jovem hoje, como que ele consegue, por exemplo, pegar essa experiência, né? A gente vê que tem pessoas que empreendem com 22 anos. Tinha o caso acho que tem uma assistente que trabalhava com o Otávio, 21 anos, né? A Carol, né? Sim. 21 anos e estava começando ali a empreender. Ela tinha 21 anos de idade. De idade, né? E aí, começando a empreender, então... Para esse público, tu pensas em alguma coisa específica para eles? Um grande diferencial para esse público, que é o cara que ainda está começando, a gente tem um produto que a gente chama que é o Conjovem Universitário. O Conjovem Universitário é uma taxa que, ao invés dessa pessoa que está ainda estudando, ela tem que fazer uma comprovação que está na graduação superior. Não quer dizer que é pós-graduação, não quer dizer que é mestrado, é na graduação superior. Ou seja, para a gente pegar realmente o jovem universitário que está pensando um dia ter o seu negócio ou que já está empreendendo, que a gente vê hoje uma quantidade muito grande de pessoas na universidade já trabalhando e empreendendo. Isso é muito bacana. E essas pessoas que a gente tem que dar um suporte para elas terem com quem conversar, com quem falar. E essa pessoa ela vai pagar uma tarifa do que seria do mês, ela vai pagar para o ano. Então é um valor muito baixo que ela vai estar como associada durante um ano dentro do Conjovem através do Conjovem Universitário. E é esse universitário que a gente vai conseguir ajudar ele indo para os nossos eventos, ele podendo ir para o almoço de toda terça-feira que a gente leva uma capacitação, ele indo para uma confraria, ele indo para uma visita empresarial que ele vai conhecer grandes estruturas e instalações de grandes empresas no nosso estado. Através desses eventos, só são alguns que eu citei, esse universitário vai ter uma experiência que ele não só vai mais ver na universidade, ele começa a ver na prática. E aí é que o Conjovem entra ajudando ele. Legal. E com relação aos outros Conjovens, né? Como é que é hoje, como é que vai ser para frente esse intercâmbio de... A gente tem Conjovem na Nindeua, tem Conjovem, né? Acho que são 11 Conjovens no estado, né? E hoje como é que tem eventos que podem fazer em conjunto? Como é que tá sobre isso? Sim, são 11 Conjovens que tem no estado, muitos deles filiados, claro, às suas associações comerciais de cada cidade. Por exemplo, o Conjovem Marabá é associado à Associação Comercial de Marabá. Enfim, esses Conjovens, alguns deles têm também já uma presença muito ativa realizando na sua cidade. Normalmente são cidades pouco menores, então não consegue também ter toda a agenda que a de Belém consegue ter, até pela população da cidade. Mas eles têm uma agenda muito ativa e a gente realizou agora, em dezembro, o primeiro congresso estadual. Então, nunca tinha tido isso. Agora, em dezembro, nós realizamos o primeiro congresso estadual junto ainda com o presidente Igor, que estava na sua gestão. Eu era primeiro vice-presidente com ele. E foi realizado o primeiro congresso estadual. Acho que a gente pegou todos os Conjovens do estado todo, vieram para Belém e nós fizemos o nosso primeiro congresso com encontro com eles. E junto a isso, trazemos também a Nacional, que foi o Congresso Nacional, e também trouxemos pessoas dos outros estados do Brasil que estão filiados na Confederação Nacional e fizemos esse grande intercâmbio, não só de troca de cartão, como a gente costuma dizer, mas o network que vai acontecer, mas também trouxemos grandes palestrantes para estar fazendo esse bate-papo. E isso foi feito agora em dezembro. Perfeito. Você aí, mulher empresária, jovem empresária, tá sentindo assim, e o meu lugar, onde está? É uma associação? Não. Quero falar aqui para você que você tem um lugar de aprendizado, de evolução. Tem o CME também, né? Que é da associação, mas o CME é também muito parecido com o Conjovem, só que para as mulheres, né? Mas além do CME, você tem o Método Puma, que é meu programa de aceleração especificamente para negócio. Então, lá em 10 encontros, a gente vai ver pilares importantes do marketing para que você, empresária, possa tocar e delegar ou conduzir o seu próprio marketing. Por muito tempo, eu recebi demandas de pessoas que não sabiam como decidir onde investir, qual público, qual canal, onde ir, como fazer network, e eu transformei todas essas respostas em um programa de 10 encontros e você vai sair de lá realmente preparada para conduzir e depois, quem sabe, contratar sua própria equipe de marketing. Então, escaneia esse QR Code, agenda uma conversa para ver se é o seu momento e a gente vai entender se você vai entrar para esse programa que começa agora em maio. Perfeito. E aqui no Dupla Podcast, a gente tem um espaço para colocar a sua marca. Coloque sempre a marca onde realmente te representa. Nós estamos conversando aqui toda semana com empresários, como hoje, empresários de referência, de pessoas que querem crescer, tem um coração treinável, que não está acomodado, que quer sempre evoluir. E por que não colocar a marca da tua empresa aliado com essa mensagem? Que vai ficar
para muito tempo. E a gente está aqui todo santo dia, com a dose diária, trazendo uma dose de inspiração para você, alguma lembrança, alguma coisa que você pode ter uma sacada ali e realmente sair desse meio que você tá e sentar em novas mesas. Verdade. Não esqueça de se inscrever no canal, tanto do Spotify, a gente tá lá todo dia, como o Otávio falou, também aqui no YouTube. Se inscreva, porque o algoritmo vai trabalhar pela gente aí, vai entregar para mais pessoas. E, Otávio, o Olírio estava falando sobre os eventos, né? E um dos eventos que eu fui, que foi um evento que me marcou muito, que foi o evento agora do presidente da CP, o Ani, né? É Ani, né? O Zanijá. Isso, Zanijá. Que ele foi contando muito sobre a história dele ali com o pai, que ele foi até, né, o Rômulo. E isso, naquele dia, eu fiquei muito reflexiva, porque a gente, por muitas vezes, a gente que está empreendendo na juventude, a gente acha que o caminho das pessoas que já estão em outro patamar, em outro momento, foi um caminho mais fácil, né? E a gente chegar ali naquele lugar e ouvir, que foi até na confraria, né, que ele contou o quanto foi difícil galgar, principalmente para o jovem empresário que é um pouco mais ansioso, né? Que a gente tá numa fase de mundo onde tudo é acelerado, o ChatGPT faz tudo muito rápido, então a nossa sensação de tempo ela está um pouco distorcida, né? Sim. E eu acredito que esse intercâmbio também da ACP com o Conjove, ele também tem um papel muito importante. Fala um pouco aí dessa parceria já também com o novo presidente da ACP, como é que vocês estão pensando também nessa aproximação aí cada vez maior, né? Sim. Bem, primeiro entender que o Conjove está dentro da Associação Comercial, foi criado em 1988 com o principal objetivo de oxigenar a casa. Então, era uma forma de a gente, da Associação Comercial, trazer jovens para dentro da associação comercial e ter sempre aquela renovação, que é um grande diferencial da nossa casa. Então, o principal diferencial logo é esse, aqui, tanto na CP como um todo. Quando eu digo isso, está todo mundo englobado, que essa renovação faz com que cada vez que passe um novo presidente, uma nova diretoria, a gente esteja sempre melhorando a casa, sempre tentando fazer o melhor e não enxergando aquilo como algo que é meu e aqui a pessoa fica lá para o resto da vida, até porque não pode por estatuto. Então, isso já é um grande diferencial. E essa relação com o Jovem ACP sempre foi muito boa, sempre muito, muito unida, e pelo menos eu posso falar por agora, como presidente junto com o Izan, eu que já conhecia o Izan antes da gente estar assumindo esse cargo, essa responsabilidade de presidência da CP e do Conjove juntos. É um amigo da minha família, uma pessoa em que o meu avô já tinha um relacionamento de comércio, que ambos eram comerciantes, com o pai do Izan. Então já veio um relacionamento aí que transcende até de geração para geração. E a gente está muito otimista com essa nossa gestão, muito otimista com a parceria que a gente vem fazendo, que o presidente Izan está sempre proporcionando essa união, ele tem essa facilidade, esse carisma que é próprio dele, de estar atraindo os órgãos colegiados, atraindo todas as pessoas que estão ali ao seu redor, e eu tenho enxergado isso de uma forma muito otimista. Inclusive, hoje, mais cedo, a gente estava num evento lá na Associação Comercial, eu já vim de lá para cá, então é algo muito bacana, realmente, que a gente está bem otimista com esse próximo biênio agora que a gente está assumindo. Legal. Alírio, quem é você por trás desse presidente, por trás do dono de empresa, desse empresário? Quem é você, pai? Como é que é? Você já é pai? Você já como é que é você no seu comportamento? Assim, você gosta de quê? Viaja? Faz o quê? Então, o que é o Alírio nas horas vagas? O Alírio nas horas vagas, primeiro, pai apaixonado pela minha família. Casada com a minha esposa Raíssa, tenho duas lindas e maravilhosas filhas, a Maria Clara e a Catarina. Sou uma pessoa, primeiro, que se tu não me vê dentro, agora como tu disseste, nas minhas empresas e no Conjove, muito provavelmente eu tô com a minha família e meus amigos. Então sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo relacionamento familiar e de amizade, uma pessoa que ama estar no meio da família e dos amigos. Não saberia viver sozinho, não conseguiria viver só. Preciso estar próximo dos meus, das pessoas com quem eu amo e me identifico. Uma pessoa muito religiosa também. Sou um cristão católico com muito orgulho e digo isso em tempos em que a gente precisa estar pegado na fé, na religião, e sou uma pessoa que tenho os princípios cristãos muito comigo.
Sou uma pessoa que gosto muito de viajar, como tu perguntaste, quem não gosta de viajar, mas gosto de viajar com determinado tempo. O meu limite ali é 10 dias. Passou de 10 dias, começa a minha agonia para voltar para minha rotina, para voltar para a empresa, para voltar para... E a minha esposa que reclama. Poxa, relaxa, fica um pouco mais... Eu tô com a minha cabeça 100% relaxada, mas passou ali 10, 12 dias, eu já começo a ficar agoniado, que eu quero estar na minha casa, eu quero voltar aí para o meu trabalho, voltar aí para o Conjovem, na minha rotina. Eu adoro o que eu faço, eu acho que esse aí é o X da questão, que as minhas horas vagas, o meu lazer também está dentro do meu trabalho, que eu gosto muito disso. Então, é um pouquinho disso do Calírio, filho de comerciantes, neto de comerciantes também, filho de português, família metade portuguesa e metade brasileira. E é basicamente isso, realmente um pouquinho do que é o Alírio fora dessa... Alírio dentro do Conjove, dentro do meio social é Alírio, e o meu nome é Alírio Rodrigo, porque tem meu pai é Alírio, meu avô é Alírio, então dentro da família me chamam muito de Rodrigo. Isso é uma curiosidade que muita gente às vezes chama e a pessoa não sabe quem é o Rodrigo. É porque dentro da família da empresa eu sou mais Rodrigo do que Alírio, por ter outros Alírios. Mas é basicamente isso. Porque senão vai ser o segundo, não, o terceiro. E a gente não tem. Eu não sou neto, não sou terceiro, não sou segundo, nem filho, nem nada. E a gente não tem. Só leva o primeiro nome ali, meu pai e meu avô. Então aí a gente acaba se dividindo, assim como meu pai. Meu pai Alírio José, chamou ele muito, quem conhece já há mais tempo na família, é Zezinho. Mas é mais ou menos isso, entendeu? Alírio, se você pudesse deixar uma mensagem para todo mundo no planeta, a sua mensagem, qual seria? Eita. Pergunta do Enem, né? Essa daí é pergunta, tema da redação do Enem, né? Tema da redação. Mensagem que eu poderia dar pro planeta. Olha, mensagem que eu poderia dar pro planeta. Eu acho que é algo que, inclusive, aprendi isso muito dentro da minha casa. Com minha mãe, minha esposa, as mulheres me ensinaram muito isso. Pro planeta é praticar empatia. Eu acho que quem consegue ter a prática da empatia, a pessoa se torna melhor, a pessoa enxerga o lado do outro, a pessoa consegue se colocar no lugar do outro, e quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a sentir as dores do outro e a gente reflete 1000 vezes antes de fazer alguma coisa. Então, se ser uma pessoa com mais empatia no mundo, eu acho que isso faz uma grande diferença. Sem falar, claro, da religião, que acredito que as pessoas que não têm crença, que não têm fé, que não têm algo com quem se apegar nos momentos difíceis, que transcenda o mundo em que a gente vive, que é algo de uma força superior. Se a pessoa que não tem isso, a pessoa está fadada a viver literalmente na escuridão. Então, eu acho que essas são as 2 mensagens que eu passaria para quem pudesse ouvir um pouquinho mais de um mero empresário, um mero paraense aqui passando esse podcast hoje aqui. Muito bom. Muito bom, tem empatia e viva na luz. É verdade. Alírio, muito obrigada por você ter dado seu tempo, uma agenda tão... Eu te acompanho aí, né, mais de perto, uma agenda difícil, imagino que conciliar, né, ter um tempo pra gente é muito importante. Quando o empresário sai da rotina dele, vem aqui compartilhar com as pessoas que nos seguem, então volte, as portas estão abertas para sempre que precisar, e foi uma honra pra gente ter um papo com você. Muito, muito obrigado. 2 grandes profissionais, amigos que convidaram para estar aqui dando essa oportunidade, dando toda essa visibilidade que o Conjove merece. Eu agradeço muito, muito mesmo o convite. Enfim, muito obrigado. Tamo junto. E você que ficou com a gente até o final, não esqueça de se inscrever no nosso canal para que você possa receber sempre novos episódios, novas notificações. Compartilhe esse episódio com aquela pessoa que você sabe que vai precisar assistir. E, lógico, acompanhe a gente em todas as plataformas, @Dupla Podcast no Instagram, no Spotify e em qualquer lugar que você jogar aí do podcast, é a gente. E a gente se vê no próximo episódio e até logo.